Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula, vamos dizer assim, do terceiro bimestre, que continuando um assunto, na verdade, né, é uma continuação daquele assunto que nós vimos no segundo bimestre, só que de uma forma mais específica, que é a salvação nas religiões antigas. Tá? A salvação, a gente poderia até colocar entre aspas aí, tá? E a gente vai observar a questão da prática dos sacrifícios, como nós falamos na nossa aula ao vivo. Tá? E é interessante aqui quando a gente observa a salvação nas religiões antigas, a prática dos sacrifícios, essa imagem aí, o tipo é de um pintor, Mateu Orozco, pintor espanhol barroco, e é bem interessante porque ela mostra justamente, ela ilustra muito bem isso aqui a partir da história de Caim e Abel. Se você for ver aqui, tem um exemplo aqui, é Caim, né? Abel indo sacrificar, e do outro lado nós temos Caim, se eu não me engano, eu nunca parei para... Eu descobri agora, recentemente, essa pintura, mas dá para observar que ali parece que é Caim fugindo, né, de ter matado Abel, ou então fugindo do seu sacrifício, um sacrifício não aceito, e ali no fundo está Caim matando, no caso, Abel. É possível que seja esse o sentido, porque o título da pintura é Caim e Abel. E justamente é uma coisa que lida com a questão do sacrifício que nós estamos vendo. Né? Então vamos lá. A prática dos sacrifícios, como eu falei, como um meio, como algo litúrgico, algo que faz parte da adoração, vem desde tempos imemoriais. Na verdade, vamos dizer assim, né? Desde a época antiga, né? Dentro do contexto ali de Adão e Eva, né? Eu até falei na aula que na história bíblica Deus ele mata um animal e cobre Adão e Eva, né? Para eles não terem vergonha, se sentirem, né, envergonhados, com a sensação de culpa, de pecado também. Aquilo ali Deus estava mostrando que havia ainda misericórdia. E já os filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel, eles já mostram na história que eles já praticavam uma espécie de sacrifício, né, de holocausto e tudo mais. Mas com o crescimento, né, com o passar dos anos, surge cada vez mais o politeísmo. As pessoas começaram a acreditar em vários deuses, e esses deuses estavam associados com fenômenos da natureza. Então foi-se comum, vamos dizer assim, utilizar a prática dos sacrifícios, de ofertas sacrificiais, né, para apelar, para pedir algo a um Deus, para receber um favor de um Deus, de uma divindade específica, né, sendo que os deuses daquela época eram associados com os fenômenos da natureza, estavam associados, por exemplo, com a chuva, tinha o deus da chuva, tinha o deus dos mares, tinha, né, o deus do rio, na floresta, os deuses enfim, tinha, dependendo da religião, né, mas todas elas tinham essa especificidade, né? Por exemplo, na religião romana, greco-romana, você não vai ver tanto uma configuração de havia sim ofertas, oferendas, os deuses que eles faziam, né? Mas assim, nas religiões ali mais para a banda do Oriente, que você também ia ver bem especificamente a questão desse tipo de sacrifício de frutas, de cereais, né? Aquela coisa toda que a pessoa ela oferecia aquilo ali, né, como uma forma de receber o favor daquele Deus, receber ajuda daquele Deus, né? E os sacrifícios eles se dividiam basicamente em três, como nós falamos, né? Essa aula vai servir não somente como uma introdução, mas também como um reforço daquilo que a gente já falou. Primeiro tem aquela ideia dos sacrifícios da terra, né, estrelas da terra. Por exemplo, o agricultor ele utilizava-se, né, do seu plantio, ele pegava, ele colhia na época da colheita o melhor do seu plantio, né? E vamos dizer assim, ofertava numa cerimônia religiosa a uma divindade, né, a um Deus específico, vamos dizer assim. E ele pegava o melhor que ele possuía para oferecer, né, ou uma grande quantidade também. Às vezes ele queria uma colheita boa, uma colheita próspera, né? Então ele, vamos dizer assim, ele fazia determinadas rituais, religiosidades, e muitas vezes envolvia também uma espécie de oferenda, de ofertas, tá? E havia também os sacrifícios de animais, e isso aqui já é uma coisa bem mais comum, e você vai encontrar isso também na Bíblia, né? Tanto se não me engano, na lei de Moisés tem especificamente vários tipos de sacrifício que deveriam ser feitos com animais, e outras nações daquela época, né, dos tempos antigos, eles faziam também, né?
povos daquela época praticavam sacrifício com animais, né? Você ofertava para aquele Deus o seu melhor, vamos dizer assim, para aquela divindade. É interessante porque, assim, às vezes a pessoa podia até crer em vários deuses, mas às vezes a pessoa tinha o seu Deus preferido, vamos dizer assim, a devota de um Deus preferido, de um determinado Deus, devota de um determinado Deus. E aí, quando a gente observa a história romana, né, a mitologia grega também, você vê que as histórias diziam que os deuses eles tinham ciúmes, né, os deuses eles brigavam entre si. Os deuses romanos eles eram muito semelhantes, e outros deuses também, eram muito semelhantes aos humanos em termos de emoção, de sentimento, eles sentiam ciúme, sentiam ira, traíam, era uma coisa assim, né? E isso às vezes não dava uma estabilidade, vamos dizer assim, né, na vida das pessoas. E elas buscavam, né, interpretando que os fenômenos que aconteciam eram ações de deuses, de seres, né, superpoderosos, ou algo nesse sentido. Eles ofereciam muitas vezes os animais para apaziguar a ira desses deuses, né, e também receber o favor deles, no caso. E por último, o último estágio seria os sacrifícios humanos, né, como o ofertante ele ofertava o seu melhor, né, na cabeça de alguns povos, né, de pessoas, determinadas pessoas, de povos, você tinha que ofertar o seu melhor. Então, qual seria a melhor coisa que você tinha? No caso, os filhos. E às vezes se ofertava até recém-nascido, né? Então, às vezes você vai ter isso. O próprio povo de Israel, quando ele desobedecia a lei de Deus, ele começava a adotar essas práticas. É algo horrível, né? Mas que existiam, né? Existiam, e a gente vai até tratar um pouquinho mais sobre isso depois, mas era uma coisa que as pessoas faziam naquela época, né? Como uma forma de adoração, vamos dizer assim, né? Que a Bíblia coloca como idolatria. Mas as pessoas faziam normalmente. E, como eu falei, a única religião a se destacar de maneira veementemente, né? Coloquei só veemente aí, veemente, tem que ser veementemente, né? De maneira veemente e proibitiva contra o sacrifício humano na antiguidade foi a fé hebraica, né? Que começa mais especificamente com Abraão, como aquele que é chamado por Deus, e a partir de Abraão vai vir uma grande nação, e essa nação é Israel, né? E essa religião ela vai se estabelecer de maneira mais organizada com Moisés, né? Através de Moisés. Moisés vai ser ele que vai entregar a lei de Deus ao povo de Israel. E é interessante essa imagem aí, porque justamente foi aquilo que nós debatemos na aula anterior, né? Sobre a questão da história de Abraão. Eu espero que vocês já tenham lido, né? Caso alguns não conheciam a história direito. Outros já tinham assistido novela que contava, outros já tinham, né, assistido um desenho, a própria história. E essa cena aí é interessante, porque se a religião de Israel, a própria fé de Abraão não permitia que ele fizesse um sacrifício humano como holocausto, que ele queimasse em oferta a Deus, o seu filho, por que aí nessa imagem se retrata, né, o filho de Abraão, Isaac, né, digamos assim, como uma espécie de cordeiro, como uma espécie de animal que vai ser imolado, que vai ser morto, partido e sacrificado. E Abraão já está com um cutelo ali na mão, pronto para sacrificar Isaac, mas aí ele ele tem uma visão. Assim. Essa história, para você ler e entender de maneira adequada, ela se encontra em Gênesis capítulo 22. Né? Então você pode ler essa história, sendo que Isaac era o filho da promessa. Deus tinha prometido a Abraão que daria a ele uma grande nação, e essa nação viria através do seu filho Isaac, e posteriormente o filho de Isaac, que é Jacó, e Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, e a partir de Israel vão vir os seus 12 filhos, que vão se constituir 12 tribos, e aí cada vez mais os filhos vão crescendo e vão formar o povo de Israel. E é interessante que no capítulo 22, no versículos 1 e 2, diz assim, né? Depois destas coisas de eventos que estão contando a vida de Abraão, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, né? O filho da promessa, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que aí Deus está fazendo uma espécie de teste
com Abraão, né? Porque Deus não exigia sacrifícios humanos, mas aí de repente Deus aparece a Abraão e Abraão sabe que é Deus que está, né, se revelando e diz: toma teu filho, teu único filho, e me oferecem em holocausto. Foi uma prova realmente para Abraão, um teste de fé, porque Deus não fazia aquilo, né, mas Deus exigiu de Abraão aquilo. E aquilo ali foi um teste, né, muito forte. Abraão, se você for ler a história, né, Abraão ele vai buscar sim obedecer a Deus. Isso é muito forte, é muito profundo. Abraão estava disposto a sacrificar tudo por Deus, mas Abraão também sabia que Isaac era o filho da promessa. Deus tinha prometido isso aí. E aí, quando você lê a história com mais detalhes, você vê a beleza, a profundidade e o amor de Deus. E a gente vai voltar um pouquinho depois em outras aulas a justamente essa história de Abraão, que é uma história, Abraão e Isaac, né? Que é uma história muito marcante, mas ela também aponta para algo futuro que é muito importante. Ok? Bom, então basicamente é isso. Nós estamos fazendo apenas a introdução, tá? Então, o que é importante você lembrar? Que na antiguidade existiam sacrifícios de ofertas, né, de frutos, de sementes, né, partes da agrícola. Tinha o sacrifício de animais e em algumas culturas, várias delas, também tinham a prática de sacrifícios humanos, né, que é onde o ofertante ele se via como se, né, para agradar o Deus, ele dava aquele seu melhor. Os deuses muitas vezes sentiam ciúmes e iras humanas, igual aos homens, eram, vamos dizer assim, imagem e semelhança dos homens. Mas a religião de Israel era a única que, vamos dizer, se destacava de maneira veemente contra o holocausto de pessoas, em especial de crianças. Ok, queridos? Bom, essa foi a nossa aula, foi mais, né, uma relembrança daquilo que nós vimos. Nas próximas aulas nós vamos avançar. Muito obrigado, um forte abraço, Deus abençoe, Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.